Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Caso engasguei, mas foi. Na luta que a gente consegue gravar, vem de uma semana que eu tava doente, recuperei-me e para qual vai ser o programa. Vamos lá, começando pelo site Coluna do Fla, primeira notícia. 2 jogadores do Flamengo surtam em vitória de Charles Dupron no FC. É isso aí, acho que momento de curtição tem que ter, são ser humano, né? Foi um Léo Pereira e o Emerson Royal que tava lá. Sim, a gente tem que entender que eles são seres humanos como a gente, tá no seu momento de folga, quiser sair, quiser lá assistir, estão no seu direito. Acho que a gente tem que também ser racional, tem que ter cobrança por a gente ser rubro-negro e sustentar ele, que é o nosso dinheiro que compra camisa, que compra ingresso, que faz o Flamengo ser grande. Mas, porém, tem que entender que são humanos e tem que ter uma vida social, como a gente também tem nossa vida social, que a gente vai em uma Maracanã, quando a gente se junta para assistir o jogo do Flamengo. Então, separando esses dois fatos, acho que é legal isso. Os jogadores têm que sair, tirar o estresse do jogo, mas vai ter cobrança no dia do jogo. Qual tipo de cobrança? Não, o Flamengo tem que vencer, né? Tem que lutar até o último momento para que o Flamengo tem que sair vitorioso de suas partidas. Senão, a cobrança se acaba, que os jogadores não estão focados. E então eles têm que entender que jogo é jogo, treino é treino, saída é saída. É algo assim que tem que estar na mente dele, que vão ser comprados, não por essa postura, mas da postura de jogo. Então o Flamengo os jogadores têm que entender isso. Vamos para outra notícia do Coluna do Flamengo. Jogador do Flamengo toma atitude e manda recado a time da segunda divisão do Brasileirão. O Samuel Lino fez uma linda homenagem, acho que legal isso, eu gosto quando o jogador faz isso. De fazer homenagem ao clube que revelou. Também tem tantos jogadores aí na Europa que precisa também ser valorizado. Acho que está sendo valorizado com Vinícius Júnior, Paquetá, são os dois grandes nomes do Flamengo no momento, que sempre relembro. João Gomes, foi no meio da raça quando teve aqui no Brasil. São jogadores assim que exalta quem te criou, quem deu a abertura para que você entrasse e jogasse futebol. Então essa mensagem do Samuel Lino ao São Bernardo, que subiu para a segunda divisão, foi legal, gostei demais. Acho que o jogador tem que lembrar da sua origem. Quem te fortaleceu quando ele foi dispensado do Flamengo foi o São Bernardo, que abriu a porta para ele iniciar sua carreira de futebol e ter foto no mundo, e foi a contratação mais cara do Flamengo. Então tá certíssimo em lembrar quem te deu a oportunidade de jogar. Gostei demais dessa atitude. Vamos para outra do Coluna do Fla. Só abrir a página aqui. Eric Pulgar pode ser relacionado para o jogo Flamengo vs Botafogo. Vai poder ser relacionado. Acho que o Felipe Luiz vai ganhar uma boa opção de jogo. Ele carro que está sendo avaliado até os momentos. E ele é uma peça importantíssima para o Felipe Luiz. Acho que é importante porque é o seguinte: quando ele quiser prender o jogo, ter dois jogadores de marcação, ele pode colocar Eric Pulgar e Jorginho, soltar mais os volantes. O Eric Pulgar tem um papel importantíssimo, que ele sobe a marcação e marca mais pressão. Desde que ele saiu, o Flamengo perdeu esse poder de marcação alta. Também ficou uma marcação mais média.
E aí pro catar essa condição. Às vezes ele sai do seu ponto, vai caçando o jogador com a bola até lá no sistema defensivo. Então ele é uma peça fundamental, ainda mais que o Flamengo vai ter a Libertadores. Marca, né, o Felipe Luiz para jogar com Samuel Lino e Jorginho, mas lá na Argentina com certeza ele deve colocar Eric Pulgar e Jorginho para dar uma segurança defensiva melhor. É um jogador que tem uma raça dentro dele que faz ele se entregar demais. Isso é fundamental para contagiar todo o restante do time. Jorginho tem um jeito mais técnico, já o Érico tem esse lado de entrega fundamental. Tem o De La Cruz e o Samuel Lino, também são dois volantes que saem do jogo. Eu acho que o De La Cruz precisa reencontrar outra posição dentro do Flamengo, seja aberto pela direita, onde ele está jogando Carrascal, ou ali substituindo a Arrascaeta. Acho que o De La Cruz, o Felipe Luiz tem que pensar uma outra posição. Acho que como volante ele perdeu um pouquinho de espaço, então se você insiste nessa função nele, acaba matando o jogador. Então você tem que, como treinador, reajustar as peças. Então, como estamos na reta final do Campeonato Brasileiro, tá na hora de o Felipe Luiz tentar colocar a De La Cruz, tentar achar um novo espaço para De La Cruz ali naquele meio campo do Flamengo, seja pela ponta direita, seja como camisa 10 ou pela ponta esquerda. Eu acho que o Felipe Luiz pode sim encontrar uma nova posição para o De La Cruz, que ele possa voltar a ser importante para o Flamengo. Não que ele não seja, ele é importante, mas que ele consiga encontrar seu bom futebol, melhor assim falando. Que ele consiga encontrar seu bom futebol, que é fundamental para o Flamengo nessa reta final. Acho que o reajuste de jogadores faz toda a diferença quando você usa o treinamento para isso. Você treina o jogador, vê se ele acha espaço, como ele achou o Carrascal pela direita, tá achando o Carrascal pela direita, tá dando volume de jogo ele e a Arrascaeta na armação da jogada, Samuel Lino como jogador velocista e o Pedro ou Bruno Henrique como camisa 9 ali, finalizador, às vezes os parados. Então ele vai trocando. Eu, por mim, o time ideal para mim seria Rossi no gol, Varela, a dupla Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Prata, Samuel Lino e Pedro. Eu acho que se você aproximar Samuel Lino e Prata e Arrascaeta para jogar mais por dentro da área, não tão como dois pontas, o Prata e o Samuel Lino, mas Samuel Lino e o Prata mais por dentro, aproximando o Pedro para fazer tabelas rápidas com a Arrascaeta, com sua inteligência. Pode ver que aquele lance do Bahia que o Samuel Lino finalizou em cima do goleiro é a jogada que eu gostaria de ver do Flamengo. Os caras mais próximos pode conseguir dar um toquezinho curto que o cara vai sair na frente com sua velocidade e movimentação. Acho que ali tinha que aproximar deles, fazer jogadinha como se fosse salão, toque rápido, pivô, movimentação rápida, e deixaria as laterais para os laterais subir como ala, tendo dois volantes, Samuel Lino fechando a lateral esquerda e o Jorginho fechando a lateral direita, se a bola onde o jogo estiver caindo. Se cair pelo lado direito, Jorginho fecha a lateral, se cair pelo lado esquerdo, Samuel Lino fecha a lateral esquerda. Eu acho que cairia um time mais equilibrado defensivamente como ofensivamente. Vamos ver, o Felipe Luiz está com tempo de treinamento para fazer esses ajustes técnicos como ele prevê. Vamos para mais notícia. Abel Ferreira faz previsão sobre o campeão brasileiro após vitória do Palmeiras sobre o Juventude. Foi uma coisa acertada, que que a decisão brasileira vai ficar para as últimas rodadas. Acho que o Flamengo tinha tudo para esse mês praticamente colocar a mão na taça. Foi freada pelo mais resultado, empate com o Cruzeiro, empate com o Vasco
e a derrota pelo Bahia, que dificultou o caminhar do Flamengo para isolar na liderança do brasileiro e praticamente garantir o Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras hoje está na frente, mas tem um confronto direto, além de Palmeiras está vivendo a boa fase, e essa boa fase sempre tem uma queda. Espero que quando tiver a queda, o Flamengo esteja subindo no seu bom, na sua boa fase. Vamos para mais notícias do Flamengo, todas do Coluna do Fla. Vou usar só o Coluna do Fla para falar sobre o Flamengo hoje. Próximo adversário do Flamengo, Botafogo vive boa fase como mandante no Brasileirão. Então o Flamengo não vai ter jogo fácil, vai retornar ao futebol com um jogo dificílimo contra o Botafogo, clássico carioca. O Botafogo joga muito bem no seu estádio, onde o Flamengo vai encontrar, além de um jogo tecnicamente equilibrado, vai encontrar brigas no sentido de bola, jogo de força, melhor falando, um jogo mais de força fisicamente, onde resulta num cansaço muscular muito grande. O cara que vem agora numa fase de descanso, acho que vai conseguir superar esse jogo aguerrido que vai ser entre Flamengo e Botafogo. E a vitória, o Flamengo só tem que pensar na vitória para ir continuando na luta desse campeonato brasileiro. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mais uma notícia do Flamengo: Racing deve ter 2 reforços contra o Flamengo na Libertadores. Vou pegar gancho, já vou ler a próxima que tem a ver com isso, mas só nessa matéria ainda é o Luciano Vieira e o Matias Zá, acho que deve ser opção para o jogo contra o Flamengo. Falando sobre o jogo, por um lado eles têm 2 reforços, uma outra notícia do Coluna do Fla, mais um titular do Racing seleciona e é dúvida contra o Flamengo na Libertadores. É o Gabriel Rojas, é isso o nome dele? Gabriel Rojas, que lesionou no lateral esquerdo. Então o Flamengo, além de focar com o Botafogo, já tem que planejar esse jogo contra o Racing, contando qual time vai vir. Então o Flamengo vai vir os jogos de muita luta, de muita força, mas o Flamengo tem 2 focos importantíssimos para se concentrar: é a luta do Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então o Flamengo vai resumir isso tudo se garantir a vitória nesses jogos contra o Botafogo, Palmeiras e na Libertadores contra o Racing. Então o Flamengo tem um mês complicado, que parecia ser um mês fantástico para o Flamengo, que poderia, no nosso sonhar, se acabar o mês praticamente campeão brasileiro e classificado para a final da Libertadores. Então o Flamengo vai vir numa fase que o foco será o Campeonato Brasileiro, para o Flamengo continuar na luta contra o Palmeiras, e ao mesmo tempo se inicia 2 jogos importantes que podem levar o Flamengo à final da Libertadores. Então o Felipe Luiz vai ter muito trabalho. Eu acredito no trabalho do Felipe Luiz, creio que ele está pensando em todas as hipóteses possíveis para esse final de mês. Acho que ele teve tempo de descansar mentalmente e principalmente planejar taticamente seu time para essa semana de treino que iniciou. Então essa análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.